Fala rapaziada, nesse vídeo aqui eu vou mostrar para você o mínimo que você precisa ter antes de você pensar em pedir demissão do seu trabalho, antes de você pensar em sair do seu trabalho. Fica comigo até o final que eu posso evitar que você tome uma decisão precipitada e acabar se ferrando futuramente. Vou contar aqui para você uma história que está acontecendo nesse momento, nesses dias atuais. Está acontecendo a história. Eu vou usar um nome fictício, até porque a pessoa é uma pessoa que faz parte do meu convívio. Eu vou chamar aqui ela de Gustavo, vou chamar de Gustavo. Rapaziada, Gustavo trabalha na empresa há 5 anos. Gustavo, antes de trabalhar na empresa, é o primeiro emprego dele. Ele nunca trabalhou, não tinha renda antes. Vivia na asa do pai e da mãe. Gustavo conseguiu emprego, trabalha há 5 anos e durante esses 5 anos o Gustavo não se especializou em nada. Ele foi crescendo, começou como menor aprendiz, depois virou estagiário, depois foi contratado, está recebendo um salário bacana. Ele antes recebia um salário mínimo, que na época que ele recebia era 1.450, alguma parada assim. Aí depois ele teve um aumento maior e já tem mais ou menos uns 6 meses que ele está recebendo mais de R$ 2.000. Detalhe, ele ainda mora com os pais. Então ele não tem uma renda, ele não tem um gasto tão alto. Só que acontece, o Gustavo está trabalhando nessa empresa há 5 anos e todo o dinheiro que ele pegava ele gastava. Então faz 5 anos que ele trabalha, faz 5 anos que ele tem renda e ele não tem R$ 1 guardado. Por que eu estou falando sobre isso? Porque agora ele está passando por um conflito dentro da empresa dele, que ele teve um desentendimento lá com o chefe, e daí ele chegou para mim para poder explicar a situação que está acontecendo e ele disse que está pensando em sair da empresa. Eu cheguei para ele e fui bem claro, fui bem direto. Falei assim: você quer uma resposta com açúcar ou sem açúcar? Eu tenho das duas. Ele falou assim: não, eu quero uma resposta sem açúcar. Eu cheguei e falei para ele assim: ó, você deveria ter vergonha de chegar e me perguntar sobre isso. Porque você trabalha na empresa há 5 anos, você tem um custo de vida baixo e você não tem R$ 1 guardado. Ele é um cara negro da minha cor e, querendo ou não, não vou falar aqui de racismo, essas coisas, mas a gente sabe hoje que a pessoa negra no mercado de trabalho, o mínimo que ela tem que ter é estudo e conhecimento. E quando eu falo estudo e conhecimento, eu não me refiro somente a curso superior, faculdade, não. Eu falo sobre você ser sagaz, você ter um atributo que ninguém tem. Porque o lema do mercado de trabalho é o seguinte, que ninguém é insubstituível. Então ele teve um desentendimento lá e ele está pensando em pedir demissão. E a gente que já trabalhou de carteira assinada, a gente sabe que quando você pede demissão, você sai com a mão na frente e outra atrás. Você não recebe seu FGTS e fica lá preso, você não recebe seguro-desemprego, fica tudo preso. E aí Gustavo, só porque ele agora está trabalhando, teve um conhecimento, mas ele não tem diploma nenhum. E o conhecimento que ele tem, eu já trabalhei com ele, eu tô ligado que ele é um profissional mediano. Então ele não tem nenhum atributo que se destaque. Só que o fato de ele já estar nessa empresa há bastante tempo, porque ainda tem esse fator, né, que geralmente quando a pessoa fica na empresa há muito tempo, isso não quer dizer que ela é um excelente profissional. Às vezes ela só tem uma mão de obra barata, que supra ali a necessidade, e o patrão paga barato. Tá tudo bem, cada um está satisfeito. Mas a questão que eu quero trazer aqui nesse vídeo, utilizando esse exemplo da situação do Gustavo, é o seguinte: eu vejo que tem muita gente que só por estar na empresa há alguns anos, já tem um status de emprego ruim, a pessoa fica revoltada querendo pedir demissão, ou então achando que está tendo um trabalho ruim. Mas quando você vai parar para ver, essa pessoa ela não tem nenhuma reserva de emergência. A pessoa trabalha na mesma empresa há 5 anos e não juntou nem R$ 1 por mês. Não tem nem R$ 300 guardado. Tudo que ela recebe no mês, ela gasta. E a pessoa que vive dessa forma aí, ela tá seguindo o caminho direitinho para nunca sair da miséria. Porque para você ter algum tipo de progresso financeiro, quando você tem um trabalho aí, por mais que você ganhe um salário mínimo, eu tô falando aqui para a realidade de jovens que muitas vezes não tem um custo de vida elevado, o mínimo que ele tem que fazer é guardar algum dinheiro por mês. Ah, não importa se ele ganha 1.500, não que ele vai guardar ali R$ 500, mas guardar pelo menos 200, R$ 300 por mês, para que pelo menos ali, caso dê alguma merda, caso ele até vá demitido, ou aconteça alguma situação extremista, que ele queira pedir demissão, ele tem um dinheiro ali para pelo menos ele se manter 2, 3 meses, para dar tempo ali de ele dar uma acalmada e buscar outro trabalho. Mas não. Eu vejo muita gente, muito jovem principalmente, que está na empresa e tem aquela sensação de que, ah, eu sou fodão.
porque ele executa um bom trabalho na cabeça dele e ele acredita que a empresa que precisa dele mais do que ele precisa da empresa. Só que algo que eu aprendi quando eu trabalhava de carteira assinado, e o lema da empresa que eu trabalhava era que ninguém é substituível, que a gente, como funcionário, a gente faz parte de uma engrenagem da máquina. Mas se der problema na engrenagem, troca a peça, entendeu? Então, quando você está em uma empresa e acontecer algum problema ou tem alguma situação que está te deixando insatisfeito, não ache que a sua saída ela vai ser importante não. Porque de fato, literalmente, você saindo hoje, amanhã já vai ter outra pessoa no seu lugar e depois de amanhã ninguém vai lembrar de você. O impacto da sua saída vai ter mais relevância na sua vida do que de fato na empresa. Então, se você pensa em sair da empresa, ou até se você tá pensando em se arriscar em empreendimento, alguma coisa assim, você tem que ter uma reserva de emergência. E essa reserva de emergência, ela é formada com pequenas economias durante os meses. A mentalidade que eu utilizo para poder economizar todos os meses, para ter uma reserva de emergência ou fazer algum tipo de investimento, é pensar que se eu tenho uma renda nova, significa que eu estou ganhando mais. E se eu estou ganhando mais, necessariamente eu não preciso subir os meus gastos. Então eu posso manter o mesmo gasto que eu já tinha e o que eu estou ganhando mais, eu invisto. Porque o investimento é como se fosse a aposentadoria moderna. É a aposentadoria das pessoas que trabalham por conta própria, das pessoas que não querem depender do governo para se aposentar. Só que essa aposentadoria você tem que cultivar ela todo mês, com pequenas economias. Pode parecer pouco, R$ 100, R$ 200 por mês, mas é um começo. E quando você vai parar para pensar, vai olhar lá os números na conta, você vai ver lá que você botava R$ 100 todo mês, e agora esses R$ 100 ele virou 3.000, 4.000. Mas se você não começar, se você ficar pegando o seu salário todo mês e gastando, você não vai ter nem esse poder para poder, quando você estiver insatisfeito com o seu trabalho, você pedir demissão e ficar tranquilamente. Ou então você pensar em migrar para um outro emprego, pensar em migrar para uma outra área. Porque se você é uma pessoa que você trabalha e recebe um salário mínimo, eu já tenho um curso superior. Ok, é menos mal. Mas também não deixa de ser mal, porque hoje em dia a gente sabe que curso superior não garante salário para ninguém. Então, é uma guerra. O mercado de trabalho, o emprego que é CLT, de 8 até 18, ou às vezes até 19, é uma guerra diária. Tá todo mundo competindo com todo mundo. E você, a gente for falar aqui de uma visão geral, você, eu e você só somos importantes para as pessoas que se importam com a gente. Então, não acho que seu patrão se importa com você, que seu colega de trabalho se importa com você. Dentro da empresa é guerra também. Então, para você ter a sua tranquilidade, você tem que economizar todo mês. Não adianta nada você pegar todo o dinheiro que você recebe durante o mês e gastar tudo. É como se você estivesse vivendo em círculos. Você vive ali igual a corridinha dos ratos, você corre, corre, corre e não sai do mesmo lugar. Porque se quando você entrou na empresa você não tinha R$ 1 guardado, hoje você está na empresa e você também não tem R$ 1 guardado. Renan, mas eu tenho minha despesa é alta, eu tenho isso, tenho aquilo para poder pagar, é alimentação, é aluguel. Meu irmão, isso é um problema seu, entendeu? Isso é um problema seu, você não pode ficar utilizando os seus problemas como desculpa para inibir o seu progresso. Se você tem problema, se você não consegue guardar, isso é um indicativo fortíssimo que você precisa se posicionar de forma diferente. E não é saindo do emprego que você vai resolver o seu problema. É muito mais fácil você ter uma comunicação clara dentro da empresa. É muito mais fácil você se impor para que você seja tratado da forma, pelo menos, que você quer ser tratada, do que você, na primeira dificuldade, você querer pedir demissão, sendo que você não tem um conhecimento ou algum tipo de atributo que vai te diferenciar das demais pessoas que executam a mesma função que você. Porque quando você é uma pessoa medíocre, uma pessoa mediana, resumindo, você é igual a todo mundo. Então, se você sair hoje, outra pessoa vai estar no seu lugar. Ou até se você sair da empresa A e você for para a empresa B, você vai ser tratado da mesma forma porque você é uma pessoa mediana. Uma coisa que eu sempre prego para as pessoas que querem evoluir é buscar conhecimento. E quando eu falo buscar conhecimento, não é você entrar em uma faculdade para conseguir um diploma, não. Não, não precisa. Tem muita gente aí que é autodidata, que consegue pegar conhecimento de forma mais simples, através de conhecimento na internet, com recursos práticos, tentando e fazendo e conseguindo. Tem outras pessoas que é através de diploma. Então você tem que identificar qual tipo de pessoa você é, qual que é a sua forma de entendimento
e ter acesso a esse conhecimento para você se destacar. Porque se você for uma pessoa medíocre, você não vai poder se posicionar diferente, porque tem várias pessoas igual a você e você vai ser só mais um. Então, se você, por exemplo, está na mesma situação que Gustavo, aconteceu alguma coisa lá na empresa e você está pensando em sair, não tome decisão precipitada. Primeiro, veja se você tem uma reserva de emergência. Se você não tiver uma reserva de emergência, pegue o seu salário dos próximos 6 meses aí e forme uma reserva de emergência para pelo menos, se der merda, você se manter durante 3 meses, que é um tempo aí que eu acredito que dá para você, pelo menos, substituir essa renda, uma renda aí mínima, pelo menos aí de 1.000, 1.500 reais, para você tentar se impulsionar para um emprego novo ou para um negócio novo. Mas se você não tem um tostão no bolso, não saia. Não saia que a pista tá salgada e que se você sair do ruim, você pode ir pro pior. E também a questão de você conseguir ou não conseguir, tá muito aqui, ó, na mentalidade. A pessoa que é autoconfiante, que tem um poder de guerra alto, a pessoa já sabe. Então ela não vai ficar com dúvida, porque ela já se conhece, ela já sabe do potencial dela. Mas geralmente as pessoas que não têm esse potencial ou que se acha demais o bam bam bam, elas não têm um pensamento crítico. E quando ela vai parar de fato para poder ver os atributos que ela tem, vai colocar na ponta do lápis, ela percebe que é uma pessoa mediana. Então, antes de você tomar uma decisão precipitada, seja uma pessoa analítica e verifique se você está em uma situação que você pode escolher entre sair ou ficar. Mas o que permite você tomar esse tipo de decisão e ter essas opções é quanto de recurso, quanto de bufunfa você tem guardado. E se você não tiver nada guardado, você está em desvantagem. Então, segure a bola aí, sofra um pouco mais, para você conseguir ter um valor aí guardado, para que você possa ter outras opções. Mas enquanto isso, aguente calado e cresça em progresso. E se você está querendo melhorar, a primeira coisa que você tem que fazer é mudar sua mentalidade, se inscrevendo no canal aqui, porque aqui no canal o que eu mais falo é sobre mudança de mentalidade para você estar sempre tendo um pensamento crítico e evoluindo a sua parte mental. Porque todo mundo sabe que quando você não está bem com a sua mente, isso externaliza no seu corpo fixo, no seu corpo físico e que as coisas ao seu redor dão problema. Então se inscreve no canal, que é pelo menos para você ficar mais inteligente e que se você gostou desse vídeo, deixa seu like, deixa abaixo o seu comentário, se você conhece algum Gustavo da sua vida, ou se você é o Gustavo, no caso, né? Para você estar aí ajudando outras pessoas e também tá deixando o seu feedback aqui nesse conteúdo. Tá beleza? O vídeo de hoje foi esse e até o próximo. Valeu!